Bem-vinda à nossa live de aquecimento para a aula que vai acontecer dia 11 de janeiro, Desafio Poder Pessoal. A aula de hoje, ela tem como tema, é um alerta, tem uma tecnologia espiritual que pode simplesmente sequestrar o seu poder pessoal e muitas vezes, a maioria de nós não percebe como isso funciona, ignora totalmente o que é essa tecnologia espiritual ou às vezes até acha muito engraçado. Mas na aula de hoje eu vou mostrar através de algumas analogias como isso funciona. E eu vou te mostrar duas técnicas. Você tem inúmeras técnicas que são efetivas nesse caso, mas essas duas técnicas, uma delas é a que eu uso no meu dia a dia, outra eu uso também, eu ensino lá no Desafio Poder Pessoal. Antes de tudo, quero me apresentar. Meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e terapeuta holística. E aqui a gente fala sobre poder pessoal. Existe uma confusão muito grande, existem às vezes uma polêmica muito grande, né, de mulheres empoderadas e poderosas, aquelas mulheres mandonas, aquelas pessoas assim que às vezes são até insuportáveis, porque elas dizem, desdizem e querem estar o tempo todo ali atuando na vida do outro, mas no fundo às vezes se sentem profundamente sozinhas e às vezes até inseguras, de mal consigo mesma. Por quê? O fato de você mandar e desmandar não é sinônimo de poder pessoal. Às vezes são pessoas extremamente irritadas, extremamente ofensíveis, o tempo todo, né? Tem que tratar elas assim com os mínimos detalhes, porque qualquer coisa pode, acontecer. Então isso não é poder pessoal. O verdadeiro poder pessoal é aquele que você consegue se sentir inteira, se sentir feliz, se sentir plena consigo mesma, sem estar abusando do campo do outro, vamos dizer assim, sem estar mandando no outro, tá? O poder pessoal, ele tem a ver com você se sentir bem, com você se sentir inteira e feliz. E depois, a forma como você interage com as outras pessoas é com muito respeito e com muita empatia. Só que esse tipo de poder, vamos dizer assim, que não manda e desmanda e tudo mais, não é buscado. E é por isso que uma maioria tá aí, se sentindo vazia, se sentindo sem sentido da vida, só gostam de mim porque eu posso favorecer isso, eu posso fazer aquilo, e se sentindo profundamente infeliz em tudo isso. É por isso que a proposta do poder pessoal, ela é a partir de dentro. Ela vai te trazer a uma transformação interna, acima de tudo. E é por isso que eu quero falar hoje dessa tecnologia espiritual que simplesmente sequestra o seu poder pessoal, te faz ser um verdadeiro fantoche na mão de outra pessoa. Seja essa pessoa encarnada, desencarnada, seja uma pessoa que realmente existe ou é simplesmente um ideal. Quantas de nós não buscamos, às vezes, atingir um ideal que nunca é alcançado? Por quê? Porque não é possível. É simples assim. É só uma prisão. É só uma manipulação que faz você gastar tempo, dinheiro, vida atrás de alguma coisa que, no fundo, nem vai te fazer feliz, né? Mas, enfim, vamos começar o tema de hoje com uma analogia. Eu vou compartilhar aqui essa tela com você, que é o seguinte: esse daqui é um inseto chamado gafanhoto. O gafanhoto, ele passa a maior parte da vida dele na terra. Ele não sabe nadar, ele não é um bicho aquático, tá? Mas existe um verme do gafanhoto que ele se instala em algum momento, no inseto, e ele começa a viver, a se alimentar dentro do inseto, e chega um momento que dentro do ciclo de vida desse verme, ele precisa ir para a água, para que ele conclua o ciclo de vida dele, que ele se reproduza e forme mais
mais da espécie dele, vamos dizer assim, tá? O gafanhoto, ele, por seu instinto de sobrevivência, ele nunca vai se jogar na água, não tem chance desse bicho ir para a água. Aí o que acontece? O verme dentro do gafanhoto, que tem esse ciclo de vida diferente, ele manipula o gafanhoto para que, chegado a determinado momento da vida, o verme é esse parece com um cabelinho preto aqui, ó. Chega um determinado momento, o gafanhoto vai lá e se joga na água. Como resultado, o gafanhoto morre, o verme sai do corpo do hospedeiro, que até agora, vamos dizer assim, foi uma casa alugada para ele, ele não tem vínculo nenhum com o gafanhoto, não importa se o gafanhoto morre ou não morre, para ele tá tudo bem, porque ele vai continuar o ciclo de vida dele agora na água, porque ele já está formado. Então, o que eu quero dizer com isso? O verme dentro do gafanhoto, como qualquer outro parasita dentro de qualquer outro animal, é um ser vivo, biológico, que você, vamos dizer assim, analisando, você consegue perceber o corpo de um e o corpo de outro. É muito claro isso, é muito fácil de ver, né? Não precisa de muita explicação para entender isso daí. Agora, a forma como esse parasita consegue induzir o hospedeiro a causar a própria morte em prol da vida do parasita é que é o pulo do gato, o X da questão. Porque é nisso que eu vou falar quando eu falo de tecnologias espirituais que no fundo fazem a mesma coisa. Utilizam de nós como se fosse um corpo, uma casa alugada, e quando isso não interessa mais, quantas pessoas não cometem suicídios, né? Não, vamos dizer assim, se prejudicam a si mesmo de forma tão, às vezes, que não dá para acreditar. Será que quando a gente fala de um outro organismo vivo que está ali influenciando no seu sistema neurológico, isso é compreensível, mas nós como seres humanos temos outras dimensões da gente, e é isso que a gente vai falar quando a gente fala sobre tecnologias espirituais. Outro exemplo aqui, ó, é o vírus da raiva. O cão se torna agressivo até o ponto que ele morde outras pessoas, morde a si mesmo, enfim, ele não controla o comportamento dele. É simples assim, não importa se algum dia ele foi muito dócil ou não, ele não controla, ele tá ali mordendo os outros, a si mesmo, as coisas, até que o vírus cumpra também o seu processo, né, consiga espalhar para o máximo de outros bichos e pessoas possível, e o cachorro morre também. Então, quer dizer, da mesma forma como o hospedeiro do gafanhoto, o vírus da raiva, eles usam o outro simplesmente como veículo para que eles consigam cumprir o seu ciclo de vida. O hospedeiro, nesse caso, ele não tem significância nenhuma, ele não tem importância nenhuma, ele pode ser descartado a partir do momento em que esse ciclo é concluído. Então, quando a gente fala em tecnologias espirituais, é muito semelhante também. Quando nós nos colocamos como, vamos dizer assim, tão disponíveis para outras pessoas, será que o outro realmente tem algum afeto e tem alguma importância em relação a gente? Ou a gente simplesmente está sendo veículo para que o outro conquiste aquilo que ele quer, tá? Essa é a reflexão desse vídeo. E por que tudo isso? Gente, você acha que o gafanhoto, por mais que ele tenha seu instinto de sobrevivência, se ele tivesse em plenas condições de, vamos dizer assim, de decidir, ele ia se jogar na água? Ele não ia fazer isso. Então ele foi induzido, né, por outro agente que foi mais forte do que a vontade dele, que o instinto de sobrevivência dele, e que causou o dano, causou a morte. A mesma forma o cachorro, por mais dócil que ele seja, ele não tinha intenção, ele não tem intenção de machucar o dono nem a si mesmo. Mas, por causa de um agente externo, que agora é interno dele, ele faz tudo aquilo que faz, ele precisa ser contido de qualquer forma, porque ele se torna muito perigoso,
né, para a integridade das outras pessoas, inclusive de si mesmo. Se a gente for trazer isso para nós como seres humanos, quantas pessoas nós conhecemos que de outra forma, ou de forma muito parecida, passam pelo mesmo processo, tanto do gafanhoto como do cachorro. E isso são agentes biológicos, como eu disse. Se colocar lá no microscópio, você vai identificar o que é um ser e o que é outro ser. Tá ali no físico, é fácil de ver isso daí. Agora, em se tratando de nós, seres humanos, nós temos várias dimensões. Quando a gente pensa no nosso corpo, nós não achamos assim, nós somos um corpo, eu tenho essa mão e olha o corpo que eu sou. Nós temos um corpo, isso faz parte de uma dimensão nossa. Da mesma forma, a nossa área psicológica, a nossa capacidade mental, as nossas emoções, a nossa capacidade de empatia, tudo isso são dimensões diferentes. Tem pessoas que têm uma capacidade de raciocínio muito grande, mas em compensação a empatia já não é lá essas coisas. Enfim, são dimensões, são características que são diferentes. Quando a gente pensa mesmo em tortura psicológica, não é uma tortura física, isso não vai causar dano que dá para enxergar, assim, que o médico vai lá e vai tratar. Mas está em outro aspecto da gente e se manifesta muitas vezes em comportamentos físicos, em opções que a gente faz na nossa vida, enfim, são outras dimensões que indireta ou diretamente vão atuar no nosso corpo físico, vão atuar em outras áreas entre si. As pessoas que não estão bem emocionalmente, muitas vezes elas não conseguem produzir aquilo que elas produziam no trabalho, porque o emocional delas está cobrando ali alguma coisa. Então, é disso que a gente fala aqui. Quando a gente retoma um poder pessoal de uma forma íntegra, verdadeira e profunda, a gente está falando de todos esses processos e principalmente de começar com os nossos processos internos. Então aqui, da mesma forma como o cachorro, nós temos, podemos ter vários parasitas, vários vírus, tanto na nossa dimensão física, espiritual, psicológica, emocional, mental, enfim, são agentes invisíveis. Só quem já passou por uma tortura emocional, por uma chantagem emocional, sabe o quanto é dolorido e o quanto é penoso. Aqui, esse agente manipulador, ele pode ser um ser encarnado, desencarnado, pode ser uma ideia, como eu falei, pode ser um ideal de, da mulher perfeita, enfim, qualquer coisa que esteja conduzindo a nossa vida acima do nosso bem-estar, acima daquilo que realmente a gente pode fazer de bom e útil para a gente mesmo. O poder pessoal, ele passa por escolher aquilo que é melhor, mas não em uma área em detrimento da outra área. Esse é que é o negócio. Se eu comer um bolo de chocolate inteiro só porque eu tô afim e, tô nem aí pro meu estômago, pro meu fígado e tudo mais, entende? Então, será que eu estou exercendo o meu poder de escolher? Ou será que uma área da minha vida está dominando as outras e, entendeu? Trata as outras simplesmente como hospedeiro, como casca. Essa é a reflexão daqui. Porque se a gente coloca uma área da nossa vida como rainha de tudo, então qual seria essa área? Rainha de tudo que poderia governar todas as outras áreas de forma de bem-estar mesmo, com uma forma positiva e verdadeira. É isso que a gente tem que pensar, porque senão nós estamos sendo manipulados de forma invisível, de forma indireta, por pessoas que muitas vezes manipulam a nossa vontade, manipulam os nossos pensamentos, ou mesmo os pensamentos, quando eles são muito fortes, muito determinantes, eles mesmos já bloqueiam todo um desenvolver da nossa vida. Nós ficamos presos àquilo que a nossa mente traz. E muitas vezes a nossa mente ela não traz coisas boas e positivas. E isso vai encurtando cada vez mais a nossa capacidade, vai encurtando cada vez mais as nossas possibilidades. Então, não é uma coisa boa, provavelmente tem algum agente negativo aí, algum agente danoso que está influenciando
na nossa capacidade. Mas enfim, assim, para você que me acompanhou até aqui, eu preciso te dizer que agora eu vou contar uma história de uma mesa que eu fiz, tá? E que eu vou falar especificamente de como vai começar essa dinâmica desse parasita espiritual, vamos dizer assim, tá? Dessa influência, como eu falei do gafanhoto, como eu falei do cachorro, mas da gente a nível espiritual, a nível sutil, vamos dizer assim. É aquilo que tá abaixo ou dentro ou mais profundo de nós mesmos e que influencia a gente com muito mais poder, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta por favor, para mim é muito importante, porque você está dizendo para o YouTube que você gosta, que é útil e que ele pode recomendar para outras pessoas. É a forma como você tem de me retribuir por aquilo que eu estou contribuindo para a sua vida. E essa mesa que eu fiz é uma mesa ancorada na energia de Saint Germain. E em primeiro lugar, assim, eu perguntei o que poderia, né, qual ferramenta que precisa ser usada para que essa pessoa tenha uma saúde, um bem-estar físico. A primeira ferramenta que deu foi retirada de chips. Lembra quando eu falei do gafanhoto? O gafanhoto tem um verme que é biológico. O cachorro tem um vírus que atua no físico dele, no neurológico dele. O chip espiritual, ele vai atuar no seu espiritual. E, veja, a depressão, ela não tem um sintoma físico, falar, tá caindo meu cabelo, eu tô em depressão. Não é assim, né? Então, são coisas diferentes, mas veja, a depressão ela tem um impacto. Transtornos bipolares, a própria TPM, que é uma desregulação ali hormonal, ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Então a gente não pode ignorar isso daí como se fosse qualquer coisa, tá? Então quando a gente fala de chip espiritual, é uma interferência externa e negativa. É disso que essa mesa está tratando. E daí eu continuei perguntando, qual outra ferramenta precisa ser utilizada, pode ser utilizada para, vamos dizer assim, resolver esse problema do chip? E me pediu quebra de contrato. Os contratos é o seguinte, são juras de amor eterno, são promessas que a gente faz do fundo do nosso coração, para que as pessoas, eu vou te ajudar para sempre, eu vou te amar pela vida inteira, eu vou estar sempre do seu lado. E a gente faz aquilo com uma carga emocional tão grande, tão motivada naquele momento, que ele fica na nossa dimensão emocional, ele fica ali. E muitas vezes as pessoas não conseguem um relacionamento estável dentro de um casamento porque elas já têm uma jura de amor em algum momento da existência da nossa alma. Essa pessoa fez essa promessa e essa promessa ainda é vigente, né? Eu vou ser fiel para você por todo sempre. Ok, por todo sempre. Cada vez que você quebra esse voto de fidelidade, as coisas começam a desandar na tua vida. Então, por quê? Porque tem um contrato lá atrás. Da mesma forma como o chip é uma influência que vem de fora, que acaba se tornando de dentro, né? No caso do gafanhoto, do cachorro e nossa também, o contrato, aliás, o chip é uma influência que vem de fora e que acaba se tornando nossa, uma influência nossa, acaba nos conduzindo em muitas vezes. O contrato veio de nós fizemos por indução dos outros ou por livre e espontânea vontade, mas que perdurou. Por quê? Até hoje nós não tivemos força para quebrar esse contrato. Se lá no passado houve uma jura de amor, eu vou ficar para você, vou ficar com você para sempre, né? Não até que a morte o separe, para sempre mesmo. Então, o que acontece ali? Se eu não estou mais com essa pessoa, ou como que eu vou quebrar o contrato? Agora eu não vou mais ficar com você para sempre não, viu? Te vira aí, né? Agora eu não vou mais te ajudar, agora eu não vou mais estar sempre com você, sempre que você precisar. Agora, né, vamos quebrar isso daí. Existe um pouco de culpa nisso daí. Poxa, agora, né, você sempre fez isso, por que agora você tá parando de fazer? Existe culpa, existe uma cobrança interna, né? E também as outras pessoas
Ninguém vê com bons olhos quando você, vamos dizer assim, interrompe alguma coisa, quando você rescinde um contrato, você quebra alguma coisa, né? O término, a morte, ela é muito dolorosa, né, culturalmente falando, porque nós entendemos isso como um corte irreversível. Mas é necessário também, porque senão, poxa, como que a vida vai seguir adiante se não existem quebras de contrato? Como que a gente consegue um novo na nossa vida se a gente não quebra aquilo que já tinha sido feito? O novo nunca tem espaço. Então, nesse caso dessa mesa, foi primeiro retirada de chip através de uma quebra de contrato e pela apometria. A apometria, tratamento apométrico, ele desdobra, ele abre cada dimensão nossa. Lembra que eu falei? Do corpo, do psicológico, do espiritual, do mental, do emocional, enfim. Ele vai abrindo cada dimensão e vai tratando. Poxa, será que no corpo físico tem alguma coisa aqui no corpo físico? Vamos retirar. No corpo emocional, será que tem o vírus da raiva aqui no corpo emocional? Qualquer gatilho, qualquer coisa que deixa essa pessoa irritada, ela já aciona a raiva, o vírus da raiva entra em ação e torna ela, essa pessoa, tão agressiva que ela não pode nem com ela mesma, ela se machuca a si mesma de tanto que ele está ativo. Então vai ser tirado isso daí, entende? A apometria, ela tem esse poder, ela vai pegando cada dimensão de nós e ela vai olhando para ver se tem alguma influência externa, algum agente ali que pode estar manipulando nosso comportamento e as nossas decisões principalmente, né? Poxa, que poder esse verme tem, né, de fazer o gafanhoto, vamos dizer assim, cometer suicídio? Que poder o vírus da raiva tem de forma a alterar totalmente o comportamento do cachorro? O cachorro que era dócil agora está insuportável, não tem como manter o cachorro. Entende? Então, assim, isso acontece no nosso sutil também. Poxa, quais vírus ou quais parasitas estão dentro do nosso corpo espiritual, do nosso corpo mental, que fazem muitas vezes, por exemplo, no corpo mental, a pessoa tem pensamentos negativos o tempo todo. Ela não consegue ser otimista para nada. Se alguém se atrasa, já vem um pensamento, poxa, será que bateu o carro? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? São interferências externas que precisam do quê? Gerar o gatilho e daí vem aquela emoção de, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? E esse parasita externo se alimenta desse ciclo que começa a startar dentro de você. E daí você começa a infernizar a vida do outro, que às vezes está atrasado por um outro motivo, ele não consegue atender o celular, ele não está conseguindo, vamos dizer assim, te responder naquela hora. E daí, por causa disso, você fica cada vez mais ansiosa, cada vez mais irritada. E quando o outro chega irritado com você, vocês brigam, né? Porque não tem outro jeito. Um estava irritando o outro por razões diferentes, por manipulações externas, por coisas que não deveriam, vamos dizer assim, existir, mas que estão ali presentes e nos aprisionam em ciclos muito ruins. Então daí eu te pergunto, onde está o seu poder pessoal ali, na hora da angústia, na hora da irritação? Você não escolhe aquilo que você pensa e que você sente. Aí você pode dizer, mas Carol, mas ninguém escolhe. Ok, ninguém escolhe de primeira, mas quando você retoma as coisas, você consegue analisar e, vamos dizer assim, revisar aquilo que está acontecendo. E essa vai ser uma das técnicas que eu vou ensinar daqui pra frente, tá? E a segunda técnica eu vou deixar fixada depois para você fazer a hora que você quiser, tá? Mas é o seguinte, quando a gente começa a observar a nossa vida e ver que existem muitas influências externas, coisas, preconceitos, pensamentos, sim, enfim, julgamentos ali de gênero, de perfil, sabe? Quando você olha pra pessoa e fala assim, não sei o que aconteceu, mas eu não fui com a cara dessa pessoa. Enfim, tudo isso te manipula. Porque é como se fosse assim, é um cabrestim. Você pode ir só aqui. Esse é teu limite. Você não pode vir pra cá, nem você pode vir pra lá. A tua opção é essa. Por quê? Porque existe alguém ali te manipulando. Alguém ali que te diz, fala, vai olhar só aqui. Não, não pode. Pessoas com esse perfil aí,
fisiológico não são boas amigas para você. Não, aí não. Poxa, mas essa foi uma decisão sua? Ou foi uma decisão que você não sabe de onde veio e você não quer nem saber daquela pessoa, porque afinal o teu pensamento já disse para você não ir atrás, né? Já surgiu aqueles gatilhos, os outros sentimentos, enfim, são influências externas que vão te manipulando. Para quê? Para você ficar sempre no mesmo lugar, muitas vezes, sempre com as mesmas pessoas, com a mesma perspectiva de vida. E você vai olhar sempre o teu dia e a tua vida e a tua história com o mesmo olhar. Então, poxa, se isso não é uma prisão, se isso não te afasta do seu verdadeiro poder pessoal de escolher, de evoluir, de ser uma pessoa que você quer ser, mas enfim, são manipuladores, são questões ali que estão sempre amarrando você para a mesma coisa. Então, quando a gente trata isso da mesa de radiestesia, eu tenho as ferramentas. Quando a gente vai olhar o nosso dia e começa a perceber que, poxa, são ciclos repetitivos que acontecem, são coisas que sempre acontecem comigo, que, parece que tá indo muito bem no trabalho, muito bem, de repente alguém me puxa o tapete. Poxa, já aconteceu isso no outro emprego, já aconteceu aqui. Vou indo, eu sou uma ótima profissional, eu gosto muito do que eu faço, mas quando eu tô na porta de receber uma promoção, alguma coisa acontece. Ou fico doente, não sei, entendeu? Às vezes são os vírus ali que estão dentro do nosso emocional. Não precisa ser um vírus da raiva, pode ser um vírus que diz que a gente não merece. Então, quando a gente sempre está no limiar, na porta de conseguir, de passar desse limite, esse vírus é acionado e fala, opa, vamos providenciar aqui uma doença no corpo físico, vamos providenciar dela torcer o pé, vamos providenciar aqui, entende? Alguma coisa acontece ali para que não ocorra aquilo como planejado e você consiga concluir as coisas. Sempre é interrompido por um motivo ou por outro motivo. E assim, uma das técnicas que inclusive eu ensino lá no desafio Poder Pessoal é encerrar o dia. O nome da técnica é encerrar o dia. Por quê? Você vai olhar para o seu dia e a partir daquele olhar que você normalmente tem, às vezes, né? Hoje não foi um dia muito bom. Ontem também não foi um dia muito bom. E assim, os dias muito bons, né, nunca acontecem. Então, quando você olha para o teu dia e você fala, nossa, hoje foi um dia legal. Eu encerro o dia, eu agradeço por esse dia, obrigada e fechou o dia. Você escolhe um momento do seu dia para você revisar. E você vai fazer um exercício de visualização em cima desse momento do seu dia. De preferência, alguma coisa que não foi muito agradável para você, tá? Então, você vai visualizar a mesma situação, mas até chegar o momento em que você se sinta bem com aquele momento. Que você diga para você mesma, com toda a convicção, que o seu dia foi muito bom. Por quê? Da mesma forma como a gente é treinada desde sempre a olhar a perspectiva negativa de tudo aquilo que acontece com a gente vai começar a treinar a perspectiva positiva daquilo que acontece com a gente, tá? Quando a gente começa a olhar isso, a chave muda. Quando eu tenho sempre, todos os dias, poxa, hoje é segunda-feira, hoje o dia foi muito ruim. Amanhã vai ser terça-feira, poxa, hoje também o dia foi muito ruim. Quinta-feira, sexta-feira, olha a semana e falo, nossa, que semana ruim pra caramba, que mês terrível, que ano péssimo, entende? A soma dos dias, a soma desse costume de sempre olhar o lado negativo vai te trazer uma consequência ruim. Agora, se você olha e fala, hoje o dia foi bom, tudo bem, não foi lá essas maravilhas, mas vamos treinar a fazer diferente, né? Vamos treinar olhar o lado positivo. Então, a gente agradece por aquilo. Poxa, não tem nada para agradecer. Não, a tua vida, a tua saúde, a tua casa. Agradece a comida que você tem, a água potável. Tem muita gente que não tem água potável, a energia elétrica, enfim. Tem muitas coisas que você tem a agradecer, que são verdadeiros milagres na tua vida todos os dias. Mas quando tudo se torna comum, a gente acaba não olhando aquilo. Ok,
O exercício é encerrar o dia, agradecer pelo dia, e a segunda etapa do exercício é pegar uma coisa do seu dia e visualizar. E você vai meio que recriar como se fosse um filminho na tua cabeça. E esse filminho, ele vai começar com um diálogo, você vai se colocar no mesmo contexto, se coloca no mesmo diálogo, mas a partir do momento que as coisas começam, vamos dizer assim, a desandar, você muda, você manipula a coisa. Poxa, eu não gostaria que ele tivesse dito tal coisa, eu gostaria que ele tivesse dito outra coisa. E você, dentro da sua imaginação, muda. Ah, mas se ele tivesse dito outra coisa diferente daquilo como foi, eu responderia também diferente. E você vai recriando essa cena do seu dia até você se sentir feliz e bem com ela. E aí você vai perceber algumas coisas nesse recriar e também no agradecer o dia. Existem alguns aspectos da gente, como o nosso mental, o nosso emocional. A nossa mente, que nesse momento é você que está conduzindo ela vai querer interferir e vai falar assim, ah, mas fulano nunca falaria isso pra você. Não, isso daí você nunca vai ouvir na vida, né? Acorda! Então, a mente, ela vai te trazer esses, vamos dizer assim, esses limitadores. Você vai dizer, por quê? Por que ninguém nunca falaria isso pra mim na minha vida? Aí você vai começar a perceber. Da mesma forma que o gafanhoto tem aquele bicho lá que manipula ele, muitas vezes nós temos vários manipuladores internos que até hoje a gente nunca questionou o que eles falaram pra gente, a gente sempre aceitou, amém, ok, você tá certo. Meu pensamento é a parte mais íntima de mim, então ele não pode estar errado, né? A gente sempre aceitou isso como verdade. Agora, não, você tá questionando. Mas por que mesmo? Não, mereço sim. Esse pensamento é meu, essa ilusão é minha e eu vou ser feliz nessa ilusão aqui que eu tô criando. Agora, se você não se dá o direito de ser feliz nem nessa ilusão que você tá, aí você imagina o grau de manipulação que tá na tua vida agora. E você vai começar a quebrar ela a partir do momento em que você contradiz isso que tá te falando que você não pode. Essa é a forma. A outra forma, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, é fazer a conjura de 21 dias por 21 dias. Quando você vai sempre tirando aquilo que tá te perseguindo, aquilo que tá te manipulando e vai deixando ir. E tem que ser por 21 dias. Falei 2 vezes, não é por distraída, é isso mesmo. O nome da conjura é essa e você vai fazer por pelo menos 21 dias. Porque ali você vai internalizar dentro de você, você vai conseguir realmente deixar ir as coisas. Porque assim, senão, independentemente de quem tá manipulando a gente, aqui ó, esse cara aqui que parece que é um político, né? Dá a entender bastante que é um político que tá sendo manipulado por outro político, ou por um ideal, que no fim das contas, vamos dizer assim, é só uma casca, é só uma casa alugada, a gente não sabe quem realmente está dentro ali da casa, né? É bem complicado, tem pessoas que parecem muito isso. São tão superficiais, são tão, vamos dizer assim, prejudiciais a si mesmo, que até a gente pensa, né, se existe alguém mesmo ali dentro ou o quê. Enfim, isso daí você vai perceber que não vale mais a pena. Não vale mais a pena manter. E aí você olha para a sua essência. E daí você começa a olhar para aquilo que realmente faz sentido na sua vida. Que é o seu poder pessoal, é a sua essência, é aquilo que realmente você é. E é disso que eu vou falar na aula no dia 11 de janeiro, sobre esse desafio. Por que a gente precisa se desafiar? Porque senão a gente nunca vai quebrar aquilo que diz que a gente não pode, né? Aqueles limitadores que a gente não pode. E por trás desse muro, desses limitadores, às vezes existem coisas muito ruins, que só querem que a gente fique no mesmo lugar. Esse é o único intuito, aprisionar a gente dentro do mesmo lugar. Só isso. Não tem outro objetivo. E quando a gente começa a romper com essas prisões, a gente começa a sair disso daí, claro que a gente vai encontrar resistência. Nós também somos seres de hábitos, a gente não pode esquecer disso.
Se nós temos hábitos ruins em relação a nós mesmos, além de tirar esses manipuladores externos, nós precisamos também estabelecer novos hábitos internos. Porque se um hábito é ruim, é prejudicial, se você simplesmente joga ele fora e não coloca nada no lugar, é muito provável que ele volte e com muita força. Agora, quando você vai substituindo um hábito ruim por um hábito bom, positivo e que vai fazer bem para sua vida, então aí você tem mais chance de ter sucesso nisso. E o desafio Reconexão é para isso, é para te ajudar a vencer esses hábitos antigos, a deixar ir logo esses manipuladores e romper com eles de verdade, para que você possa viver uma vida plena, feliz, dentro daquilo que realmente você quer, dentro do seu poder pessoal, dentro da sua liberdade. Que liberdade é poder. É você não se sentir sozinha e abandonada no final de um dia conturbado. Mas você olhar para o seu dia, ser muito grata pelo seu dia e perceber que você viveu de acordo com aquilo que você gostaria. E isso é muito bom, é muito gratificante. Então eu espero você na aula do dia 11 de janeiro. Um abraço e até mais!